Prezados alunos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula de redes de computadores. Aqui é o professor Marcelo Caramuru. Vamos começar. Esse então vai ser o sumário da nossa apresentação. Lembrando que a gente está falando da camada física, ok? E os assuntos correlacionados. Então nós vamos começar falando do meio de transmissão, das características associadas ao meio e às tecnologias, o espectro de frequência associado a cada meio de transmissão e tecnologia e alguns exemplos relacionados. Ok? Nós vamos continuar trabalhando com o livro de Arquitetura de Rede de Computadores do Luiz Paulo Maia, páginas 52 a 59. O meio de transmissão, então, vai servir para transportar os sinais que contêm a mensagem a ser transmitida no transmissor, ok? Que vai levar esses sinais codificados até o receptor. Os meios de transmissão, então, eles vão influenciar na sinalização, se vai ser analógico, se vai ser digital, na largura de banda, ou seja, na vazão de dados associada a cada meio, a cada tecnologia, na confiabilidade, se tem erro, se não tem, qual que é a taxa, na segurança, se é possível escutar os dados daquele meio, ok? Na facilidade de instalação e no custo. Basicamente, eu vou poder dividir os meios de transmissão em duas categorias, com fio e sem fio. Aqui então a gente tem alguns exemplos de meios de transmissão com fio, o par trançado, o cabo coaxial e a fibra ótica. Cada um está associado a uma taxa de transmissão e a uma frequência de funcionamento, ok? E meios sem fio, rádio, micro-ondas, satélite, infravermelho, cada um com o seu espectro de frequência adequado. De acordo então com as características do meio de transmissão, a sinalização vai poder ser analógica, digital ou ambas, ok? E eu vou poder transferir qualquer tipo de informação, seja essa informação analógica ou digital, através de qualquer meio, seja esse meio analógico ou digital. O espectro de frequência vai mostrar qual que é a faixa, qual que é o intervalo que cada meio de transmissão atua, ok? Tipicamente, as frequências mais altas elas vão possuir as maiores larguras de banda e as maiores taxas de transmissão, porque elas vão ser intervalos maiores, ok? E quanto mais baixa a frequência, fica mais fácil o sinal ultrapassar a barreira física, do tipo parede, montanha, etc. E quanto mais alta a frequência, esse sinal caminha mais em linha reta. Então vou precisar de antenas mais direcionais. Então aqui a gente tem o espectro de frequência de algumas tecnologias associadas à transmissão em rede de computadores, ok? Ou em redes diversas. Então eu tenho o telefone aqui variando na frequência de 10 até 10 a 4 Hz. O rádio e a telefonia celular variando de 10 a 4 até 10 a 9 Hz. O par trançado variando de 10 a 10 a 8, micro-ondas de 10 a 9 a 10 a 11, quase 10 a 12 e por aí vai. Ok? Quando a gente fala em confiabilidade em uma rede, quer dizer que é a capacidade desse meio ser menos suscetível a problemas de transmissão, ok? A sofrer menos influência de ruídos ou da atenuação do próprio meio. Obviamente, uma transmissão sem fio ela vai sofrer mais influência do meio do que uma transmissão com fio, com relação a ruídos e atenuação. A segurança do meio, então, vai envolver a capacidade do meio de garantir a confidencialidade dos dados transmitidos, ou seja, se esses dados não podem ser escutados de forma externa ao meio ou se eles não podem ser alterados durante a transmissão, ok? Então as redes com fio, que vão ter que exigir um contato físico com o meio, são mais difíceis de serem modificadas, de violar essa segurança do que os meios sem fio, ok? Porque se o sinal está no ar, fica mais fácil de eu tentar interceptar e tentar escutar o que está sendo comunicado, está sendo transmitido. Obviamente, então, no meio que é sem fio, eu tenho que dar um jeito de criptografar os dados que estão sendo transmitidos, ok? Então, só o transmissor e o receptor serão capazes de decodificar a mensagem transmitida. Porque, se eu for transmitir no meio sem fio e não for criptografado, fica muito fácil que qualquer pessoa escute e tenha uma brecha na minha segurança. A instalação e a manutenção, então, do meio de transmissão vai variar de acordo com o tipo de meio, com a interface de comunicação entre o dispositivo e o meio de comunicação, com o número de dispositivos e a distância entre os dispositivos. Ok? Então, numa rede cabeada, se eu estou num prédio histórico, num centro histórico, numa área industrial, uma região de difícil acesso, uma floresta, fundo do mar, uma instalação isolada, etc., tudo isso fica mais difícil de passar a cabo. Então, fazer sem fio tende a ser mais. Outro fator que influencia na instalação de uma rede é o custo,
ok? Então envolve o custo do próprio meio com que os dados vão ser transmitidos. Então, se eu vou ter que pagar, se eu sou dono do próprio meio, de um cabo da conexão, se eu vou ter que pagar na conexão à internet, se eu vou ter que fazer uma reserva de largura de banda para a aplicação que eu trabalho, o custo de instalação e de manutenção desse meio, custo da interface de acesso para cada dispositivo da rede que vai acessar a rede, ok? E o custo do próprio dispositivo em si. Todo esse custo vai variar então de acordo com o número de dispositivos e a distância que os separa, ok? Se as redes são locais, os custos são mínimos. Se as redes são de um alcance maior, eu vou ter um custo maior, eu vou ter que alugar então de grandes empresas de telecomunicação. Bom, o primeiro exemplo de meio de transmissão é o par trançado. Ele é muito utilizado em telefonia, em conexão de computadores, impressoras, webcams, etc. Okay? Ele consiste basicamente em dois fios que são enrolados em forma de espiral. Okay? Essa forma de enrolar os fios ajuda a reduzir os ruídos, as influências externas eletromagnéticas. Esse meio suporta sinalização analógica digital, e o par trançado ele vai se dividir em duas formas, em UTP e STP. O UTP é não blindado, ok? Então o cabo vai ser mais barato e tipicamente ele oferece velocidades menores. Já o STP ele é blindado e com isso ele consegue oferecer velocidades maiores porque ele sofre menos interferências. Os cabos de par trançado, então, eles vão ser divididos em categorias. Cada categoria está associada a uma largura de banda, consequente taxa de transmissão diferente. Okay? Então, seguindo a tabela aqui, a gente tem aqui a categoria 3, tem uma largura de banda de 16 MHz e transfere até 10 megabits por segundo. A categoria 5, 100 MHz, 100 megabits por segundo. E o mais rápido é a categoria 7, de 600 MHz até 10 gigabits por segundo. Aqui então eu tenho os dois exemplos de par trançado, o cabo UTP e o cabo STP. O UTP é de unshielded ou não protegido, o STP é de shielded, então blindado contra interferência eletromagnética externa. Okay? Basicamente então ele consiste de 4 pares de cabos, okay? Que vêm enrolados, e a gente faz essa conexão, ordena esses cabos e faz o cabeamento dentro do conector EJ45, que é o mais comum para ligar computadores, impressoras e câmeras externas. O próximo meio de transmissão, então, é o cabo coaxial, também muito utilizado no nosso dia a dia em TV a cabo, ok? Também utilizado em TV via satélite nas conexões internas. O condutor externo, então, ele vai ter uma malha metálica que serve para blindar eletromagneticamente os dados do condutor interno, e com isso ele vai ser menos suscetível a ruído que o par trançado, ok? Com isso também ele vai conseguir oferecer maiores taxas de transmissão e vai alcançar maiores distâncias. O único porém com relação ao par trançado é que ele custa mais caro. Então a gente tem aqui a ilustração do cabo coaxial, tem um condutor interno, ok, que vem com um material isolante que separa do condutor externo, que serve também para fazer uma blindagem dos dados do condutor interno, e por fim uma capa de proteção plástica externa envolvendo tudo. Antes de falar de fibra ótica, vamos falar sobre refração e reflexão da luz. Okay? Sempre que uma onda troca de meio de transmissão com características distintas, a velocidade vai se alterar, seja ela uma onda mecânica, seja uma onda eletromagnética. Okay? Caso essa onda não saia de um meio de transmissão para outro, só bate e volta, então ela vai permanecer dentro do mesmo meio, então ela vai manter a sua velocidade, ok? Vai ocorrer a reflexão da onda. Aqui então a gente tem um exemplo da refração e da reflexão da luz trocando de meio da água para o ar, ok? Então no primeiro exemplo aqui, a luz ela entra aqui com o ângulo θ1 no meio de transmissão, que é a água, e sai para o ar com o ângulo θ2, porque a velocidade de transmissão dessa onda na água é diferente no ar, ok? Já aqui no terceiro exemplo, o ângulo é θ1 também, só que um pouco mais aberto, ok? Então, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de saída, eu vou ter uma reflexão total interna dentro do mesmo meio de transmissão. Então, mesmo o ângulo θ1 é igual a θ2, porque está dentro do mesmo meio, a velocidade se manteve. E dependendo do ângulo, eu vou ter um ângulo crítico, ok? Então, aqui eu tenho um ângulo θ crítico aqui,
que vai entrar e vai sair alinhado com esse meio de transmissão aqui, que é a água. Beleza? Bom, aqui a gente tem dois exemplos interessantes para mostrar. O senhor segurando uma placa aqui falando que física é engraçado, é uma pegadinha aqui, falando grafado de forma diferente aqui, ok? Isso é uma mistura de pegadinha com engraçado. Então a cabeça está totalmente desalinhada com o corpo graças a essa história da refração e da reflexão da luz. Da mesma forma, um índio caçador, alguém que está tentando pegar um peixe aqui com uma lança, tem que saber entender que a refração da luz vai causar uma diferença na posição do peixe dentro da água. Bom, chegou a vez então de falar da fibra ótica. A fibra ótica vai utilizar luz em vez de sinal elétrico, ok? Em vez de uma corrente elétrica igual o par trançado e o cabo coaxial utilizam. Como a luz tem um comprimento de onda muito grande, ela não sofre interferência eletromagnética. Como a faixa, o espectro de frequência também está lá no alto, então geralmente tem uma largura de banda muito alta também, e aí consequentemente uma grande capacidade de transmissão. Sofre pouca atenuação com relação aos outros meios, em comparação com os outros meios. Bom, a fibra ótica então vai trabalhar com um cabo que é extremamente leve e fino, ok? Esses cabos, esses conectores, essas interfaces, a manutenção, a mão de obra é especializada, então ela é mais cara do que os demais meios de transmissão. E você pode classificar em monomodo, que trabalha somente com um feixe de luz, ou multimodo, vários feixes de luz. Ok? Pode ser cores diferentes de acordo com o comprimento de onda utilizado. Aqui então nós temos um exemplo de fibra ótica, ok? Tem um núcleo que é por onde o feixe de laser vai ser transmitido e vai ter um revestimento cujo material vai causar o máximo de reflexão interna total do feixe de luz que passa por dentro do núcleo, ok? Então aqui a gente vai ter diferentes meios de transmissão do núcleo para o revestimento externo que vai causar a maior reflexão interna possível para não deixar o feixe de laser fugir do núcleo. E por fim, vem uma proteção plástica englobando isso tudo. Então aqui, ó, exemplificando a fonte de luz que vai emitir o laser, esse laser vai ficar ricocheteando aqui entre as paredes internas do núcleo do cabo de fibra ótica, ok? O revestimento externo aqui vai proteger, não vai deixar esse feixe de luz fugir do núcleo interno, ok? Consequentemente, essa perda aqui vai ser mínima de energia e com isso, por isso que a atenuação da fibra ótica é menor que nos demais meios. Então, de um lado aqui transmite a luz, do outro lado vai ter um detector óptico que vai receber e interpretar o que foi transmitido. Aqui, antigamente, isso era muito comum, um vaso de feixe de fibra ótica. Okay? Então, você tinha uma luz qualquer aqui embaixo, aqui, não necessariamente laser, pode ser uma luz qualquer, que era canalizada e servia diversos fiozinhos de luz que saíam aqui em cima. Antigamente era muito comum, hoje em dia nem tanto. Algumas curiosidades sobre a fibra ótica. Um par de fibra ótica com diâmetro de 1 fio de cabelo pode transmitir até 2,5 milhões de chamadas telefônicas ao mesmo tempo. Se eu quiser fazer o mesmo tanto de chamada utilizando cabo de cobre, vou precisar de um diâmetro de 6 metros, ok? Para fazer essas 2,5 milhões de chamadas ao mesmo tempo. Além de sofrer menos atenuação, a fibra ótica também sofre menos deterioração com o tempo em comparação com o fio de cobre. Aqui a gente vê exemplos de fibra ótica conectando continentes e países diversos, ok? Onde não tem obstáculos para a passagem do cabo de fibra ótica, então fica simples conectar. Aqui eu estou voltando um pouquinho no espectro de frequência, só para lembrar que eu vou falar agora um pouquinho da frequência de rádio, ok? Que varia de 10 a 4 até 10 a 9 Hz. Depois eu vou falar de micro-ondas e infravermelho. Então, continua. As ondas de rádio, então, elas são ondas eletromagnéticas, elas utilizam antenas unidirecionais, ou seja, que não precisam de ficar alinhadas a transmissão com a recepção. As ondas de rádio até 30 MHz, elas refletem na camada da ionosfera, ok? E algumas faixas são liberadas para ISM, que são aplicações industriais, científicas e médicas em baixa potência, pelos governos para poder ser utilizadas. Aqui então um comparativo de ondas de rádio AM, que estão na faixa de 10 a 6 Hz e que refletem na ionosfera,
versus ondas de rádio FM, ok? São na faixa de 10 a 8 Hz que não refletem na ionosfera. É por isso então que quando a gente está em uma cidade do interior que fica dentro de uma região montanhosa, a gente consegue escutar o rádio AM, mas não consegue escutar o rádio FM. Por quê? A montanha vai barrar a passagem da onda eletromagnética do sinal FM, mas a onda do sinal AM vai refletir na ionosfera, lembrando que essa antena aqui é unidirecional, ou seja, ela espalha em todos os sentidos, então bate na ionosfera e alcança a cidade da região montanhosa. Ok? Falando agora das microondas, ou ondas eletromagnéticas que atuam a partir dos gigahertz 10 a 9, então elas vão trabalhar com antenas que são direcionais, ok? Esse sinal ele anda em linha reta, tem que alinhar a antena de transmissão com a antena de recepção. Em função da curvatura da Terra, a distância máxima entre dois pontos é 48 km, desde que não existam obstáculos entre eles, ok? Para ter distância maior, eu vou ter que colocar essa antena de forma mais alta e sem obstáculo, de forma que uma consiga visualizar a outra, ou ter um alcance da outra sem obstáculos no meio. E as microondas são muito utilizadas para transferir telefonia e televisão, áudio e vídeo. Aqui um exemplo de conexão ponta a ponta utilizando microondas. Então, vendo aqui, as antenas ficam elevadas para que nenhum obstáculo atrapalhe a transmissão e a recepção, ok? E as antenas ficam alinhadas para que ocorra, já que as microondas elas são direcionais, ok? Se tiver obstáculo, vai atrapalhar a comunicação. O meio de transmissão microondas também pode utilizar satélites para comunicação, ok? Então vão existir satélites que são geoestacionários, ou seja, que ficam parados em relação à rotação da Terra para funcionar como repetidor, ok? Então o satélite vai trabalhar com várias frequências diferentes ou vários transponders diferentes, de acordo com o conteúdo. Com isso eu vou conseguir cobrir uma área geográfica muito grande sem necessidade de passar cabos, ok? Como o microondas é uma faixa de espectro de uma largura de banda muito alta, então eu vou ter alta taxa de transmissão, ok? Mas devido à distância eu vou ter um atraso aqui de até 250 milissegundos em função da distância entre o transmissor e o receptor, ok? Então eu gasto o tempo de transmitir da Terra para chegar lá em órbita no satélite e para depois devolver para a Terra em outro ponto, ok? Esse tempo de ir e voltar do transmissor até o receptor é em torno de 250 milissegundos. Então aqui exemplificando, eu tenho a comunicação utilizando a faixa de microondas e através de satélite. Então a estação A aqui manda dados através de um sinal uplink, ou seja, que está enviando dados da estação A para o satélite, e depois o satélite envia dados através de uma conexão downlink, ou seja, de baixar conteúdo para a estação B. Ok? Isso aqui pode ser um para um ou pode ser da estação A para várias estações receptores. Por fim, o último meio que a gente vai conhecer é o infravermelho, ok? O infravermelho, então, vai estar no espectro logo abaixo da luz visível, ok? Fica abaixo do vermelho, daí o nome infravermelho. Como ele age de forma parecida à luz, ele não é capaz de atravessar a parede. Então, com isso, ele vai ser utilizado tipicamente para conexão de dispositivo próximo dentro do mesmo ambiente. É o ponto fraco e o ponto forte ao mesmo tempo desse meio de transmissão. Ok? Então a gente já conhece e sabe que é largamente utilizado em aparelho de controle remoto. Por quê? Porque eu consigo ligar e desligar minha televisão sem ligar e desligar televisões de outros ambientes, caso utilizasse outras faixas de frequência, ok? Que atravessasse parede, daria mais problema, teria que ter diversas faixas, diversas configurações para poder acertar isso tudo. Bom, galera, por fim é isso. Obrigado. Qualquer dúvida, mandem as perguntas, por favor. Até mais.